Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 7, o nosso tema é: não retribua pelos padrões humanos. O padrão humano diz, meus irmãos, que nós temos que retribuir o mal com o mal. Mas Jesus, o apóstolo Paulo, principalmente enfatiza que nós temos que retribuir o mal com o bem. E aqui no nosso texto áureo, que está em Levítico, capítulo 19, versículo 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amar o próximo como a ti mesmo, meus irmãos, é amar o próximo. Hoje, a conotação que nós temos aqui de próximo é o próximo que está do outro lado do mundo, que está bem longe de mim. Mas o nosso próximo, eu quero ajudar as pessoas que estão lá do outro lado do mundo, na guerra da Ucrânia. Irmãos, é importante nós ajudarmos as outras pessoas. Claro, é de suma importância ajudar pessoas que precisam de ajuda, principalmente pessoas que estão saindo da sua casa. Mas o meu próximo também é aquele meu vizinho, é o irmão da igreja que está passando por necessidade, que está passando por dificuldade. Ele é o meu próximo, é o que está próximo, não que aquele não seja próximo. Mas a pessoa não ajuda nem aquele do seu vizinho e quer ajudar as pessoas que estão tão longe para fazer média, porque não dá audiência a ajudar o vizinho. Então, aqui na nossa verdade prática, o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança, antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Hoje, infelizmente, tem aquela conotação, aquele entendimento, aquele pensamento, né, de retribuir, de vingança. Vai ver comigo, vai ver que Deus é Deus na minha vida, porque isso Deus não vai deixar passar impune, porque fez mal para mim. Irmãos, a lição 4 nos ensinou muito bem que a gente tem que aprender a perdoar os outros, deixar os sentimentos ruins de lado e colocar em prática sentimentos bons na nossa vida. Não deixar que esse tipo de sentimento e desse tipo de conduta venha a ser uma prática na nossa vida. E aqui em Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48, diz assim: ouviste os que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E o que eu quiser pleitear contigo, tirar-te vestimenta, larga-lhe também a capa. E se de qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Irmãos, nós temos que amar as pessoas que supostamente são os nossos inimigos, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades nas regiões celestiais. Eles são os nossos inimigos, eles que instigam as pessoas a fazerem mal contra nós. É claro que às vezes a pessoa já tem aquela índole, já tem aquela conduta, já tem aquela vontade, aquele desejo. Mas o que nós estamos vendo, meus irmãos, é que isso está aumentando, e isso vem aumentando e aumentando cada vez mais. E muitos de nós estamos dando lugar à vingança. Queremos ajudar ao próximo que está tão longe de nós, mas o nosso irmão que está daqui perto de mim não, é uma vingança. Deus está pesando a mão, tá vendo? Fez algo contra a minha vida, e agora Deus está pesando a mão, porque eu sou menina dos olhos de Deus. Jesus me ama, tá vendo aí, ó? Deus é na minha vida. Eu acho que a gente está tendo uma visão distorcida de que realmente é o evangelho. Aqui na nossa introdução, quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. É exatamente isso também. Com os hinos que nós temos, eu vou estar na plateia e você vai estar no palco. E vai ver Jesus brilhando em você. Fora outros hinos, irmãos, que só falam de vingança. Os próprios hinos que muitos cantam. Eu não canto esses hinos, graças a Deus. Mas muitos de nós estamos cantando hinos que falam de vingança. Estão aceitando mensagens na nossa vida que nos ensinam a ser vingativos. Que nos ensina a praticar a vingança. E está nos ensinando o crente a ser vingativo. Se fez comigo, tem que pagar. Se fez comigo é assim. O que nós somos agora, meus irmãos? Jesus está falando, se a pessoa te prejudicou numa coisa,
Não queira vingança. Não é que você vai lá, me prejudica na minha vida toda, porque só isso aqui não tá bom. Foi um exemplo que Jesus deu, meus irmãos. Para não procurar a vingança. Porque quando alguém bate numa face, nossa, a gente vai dar na face dela. Mas Jesus está falando, oferece também a outra. Isso não quer dizer, meus irmãos, que a pessoa vai lá te bater e você vai ficar ofendido. Não é isso. Todo mundo entende assim. Que não é isso que Jesus está dizendo. Mas a questão é da vingança, que hoje, em cima dos púlpitos, se falam em vingança. Mensagens que fazem sucesso são aquelas mensagens de vingança. Hinos que fazem, que entra na boca do povo, que está na boca do povo, são hinos que instigam a vingança. E aqui no tópico 1, a vingança não é natureza do reino, a lei de Talião. A lei de Talião era o que, meus irmãos? Olho por olho e dente por dente. Tirou um olho meu, vou tirar um olho teu. Essa era a lei do Talião. Mas com Jesus não é assim. Esse era o princípio da justiça visto na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite. Quando teve essa questão aqui, como nós lemos, não é para poder prejudicar um prejudicando o outro, não. Era para haver um limite, era para haver uma ordem. Isso foi lá no começo. Mas quando Jesus ele vai falar acerca do seu reino, quando Jesus vai explicar acerca de tudo isso no Sermão do Monte, como nós estamos estudando, Jesus vai além. Jesus diz, tem que perdoar, não é vingança, tem que perdoar. Tem que perdoar o seu semelhante, tem que perdoar o seu próximo, tem que fazer o bem a todos. Se a pessoa te fez mal, ore por ela. Apresenta a vida dela para Deus e fala para Deus, olha, Senhor, abençoa, visita, toma em tuas mãos, liberta, transforma, visita a família. Essa tem que ser a conduta do cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro. Na parte 2, o cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Irmãos, o juízo pertence a Deus, mas também não é ficar falando, Senhor, entra com juízo na minha vida dele, porque ele fez isso comigo, ou Senhor, olha, não está vendo o que ele fez comigo, entra na vida dele com juízo, ou falar, ou fazer oração contrária. Tanto crente fazendo oração contrária para os outros, irmãos. Quanto crente está orando, fazendo oração contrária para a pessoa? Visita, Senhor, quebra a perna, faz isso, traz uma doença, traz isso, traz aquilo, entra com providência, porque essa pessoa me fez isso, fez aquilo. Será que isso é conduta de cristão, irmão? É claro que não. É claro que não. Não que o crente tem que ser bobo. O crente não é bobo, o crente tem que ser inteligente. O quê? Orar pela pessoa, para Deus visitar, tomar em tuas mãos, porque quem é o juízo é de Deus, não é o nosso. Mas se Deus vai entrar com providência, com juízo, porque eu também não posso orar? Porque nós temos que expressar o amor. Deus é o juiz. A nossa parte é expressar o amor pelo próximo, fazer o bem. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Aqui no tópico 2, o amor é a expressão natural do reino. Para falar de lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão apresentadas na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Primeiro, virar a outra face. A primeira vai mostrar o insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Como somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor. A nossa primeira reação é agir, meus irmãos. É nos defender. Me bateu, eu vou pedir 5 minutos para Jesus. Nossa primeira reação, mas Jesus diz não, nós temos que ser manso, nós temos que ser manso e humilde de coração. Nós temos que saber, meus irmãos, que o nosso juiz, que o nosso Deus é o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. E nós temos que buscar isso para praticar o bem, para praticar as boas novas. E a segunda é arrastar para o tribunal. Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e buscar tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga. Jesus ensina que ao que está sofrendo as ações por parte do litigante, que ele não deveria deixar que ele ficasse com a túnica,
a qual era por demais importante, pois servia como cama. É semelhante fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão diversos desagrados. Ou seja, levar certas questões para os tribunais. Certas questões para os tribunais. Não todas. Porque infelizmente, meus irmãos, infelizmente, pela desonestidade, pela corrupção, pelas falcatruas, muitos têm levado os seus líderes aos tribunais por questões trabalhistas, por questões de prestações de serviço, porque não é questão que a pessoa foi contratada foi contratada não, está ali praticando uma obra voluntária, mas muitos são chamados para trabalhar e ficar ali naquele projeto, vou dizer projeto, e aí, quando vai ver, está tomando um prejuízo, está tomando um calote, e aí está o quê? Buscando os meios judiciais. Agora, tem certas coisas que não tem que ser levado. Ah, mas você está defendendo que tem que ser levado algumas coisas aos tribunais? Olha, irmãos, Jesus aqui está falando de uma situação aqui que não deve ser levada quando a pessoa é numa situação atípica. Mas tem situações, meus irmãos, pela fraudulência, é melhor que não seja levado. Mas, infelizmente, muitos estão recorrendo aos meios dos tribunais para poder resolver a sua situação. Porque a desonestidade... Mas o juízo não é de Deus? É de Deus, claro que é de Deus. O juízo é de Deus. Deus vai pesar a mão, Deus vai entrar com providência, Deus sabe todas as coisas. Mas muitas situações estão sendo atraídas aos tribunais. Mas aquelas pessoas que se colocam para fazer um serviço voluntário dentro da igreja e por algum motivo arrasta, ela está fazendo um serviço voluntário, e depois arrasta aquilo para um tribunal, aí é o cometido erro. Nós temos que procurar resolver as coisas de forma pacífica. Se a pessoa se colocou à disposição e está voluntária, é uma coisa. Agora, se a pessoa assinou um contrato, a pessoa tem um vínculo ali, aí já é uma outra situação. E aqui na parte 3, obrigar a fazer algo. Mateus 5,41 trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Um exemplo bíblico é o de Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Então, aqui Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. E tem muitas coisas que nós temos obrigatoriedade de fazer. Nós temos que fazer. Tem coisas que nós temos que cumprir verdadeiramente à risca, todas elas. Mas às vezes a obrigatoriedade ali que é nos colocada no momento. Simão Cirineu estava passando ali, estava ali, e ele foi obrigado naquele momento a carregar a cruz com Cristo. Aí a gente pergunta, mas irmão, então quer dizer que, claro, dependendo do momento, a gente vai ser obrigado a fazer coisas que muitas vezes a gente não quer fazer. Mas o certo é fazer. E aqui na parte 4, fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença, antes atenderá ao solicitante, sem qualquer murmuração ou má vontade. Irmãos, isso aqui é muito grave, porque aqui foge do princípio da caridade. E o princípio da caridade é ajudar o semelhante. Porque muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas, ao invés de ajudar as outras, fica querendo mapear a vida da pessoa para saber por que está acontecendo aquilo. E às vezes a pessoa tem filhos, a pessoa tem uma família. E às vezes de chegar de bate-pronto para poder ajudar, fica querendo caçar motivos para não ajudar a outra pessoa. Ou seja, ela não quer ajudar a outra pessoa. Fica tentando arrumar motivos para dizer que aquela pessoa não merece a sua ajuda. E que tipo de cristão nós somos, irmãos? Mas nem todo mundo pode ser ajudado, nem todo mundo isso, nem todo mundo aquilo outro. Mas isso a gente fica tentando arrumar motivos, irmãos. Quando tem família, quando tem criança, às vezes é a criança. O que cabe a nós, meus irmãos, é fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Quem somos nós para dizer quem merece e quem não merece? Quem conhece o coração e o propósito e a vida é Deus. Até mesmo a igreja fica mapeando, e será, e não sei o quê. Irmãos, se nós estamos em condições e Deus nos permite ajudar alguém, vamos ajudar as pessoas.
Ah, mas tem aquelas pessoas que só vivem a ajuda dos outros, que só vive de esmola, que só vive disso, que só vive daquilo. Realmente tem. Realmente tem. Realmente, meus irmãos, muitos de nós não, algumas pessoas têm isso como ser um pedinte, como meio de vida. Mas cabe a nós, meus irmãos, ajudar e ensinar esta pessoa a não ser assim. E Jesus, ele fala que precisa ser ajudada. Agora, se ele está colocando a família dele, se ele está colocando ele mesmo nessa situação, Deus sabe de todas as coisas. Agora, o que cabe a nós é procurar sempre fazer o bem para o nosso semelhante. E aqui no tópico 3, buscando a perfeição de Cristo, uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus 5, 43 e 48 revela numa justiça muito elevada e incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. É difícil, irmãos. Fazer o bem para quem nos faz o mal não é fácil. Porque a gente tem que partir do princípio do perdão, de estarmos com o coração abertos para perdoar o nosso semelhante. Só que Jesus fala que nós temos que fazer o bem para aquele que nos faz mal. Muitas vezes a nossa resistência de fazer isso acaba não prejudicando só a outra pessoa, acaba prejudicando a nós mesmos. Quando nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos o bem, o maior prejudicado, meus irmãos, não é somente a outra pessoa, mas também a nós mesmos. Que Deus está nos dando a chance de retribuir o mal com o bem. E quando nós não fazemos isso, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Aqui na parte 2, o amor mais perfeito. O verbo amar que aparece em Mateus 5,43 é agapau. É o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar eternamente. É o amor que está satisfeito, estar contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. Esse amor, nós temos que buscá-lo, nós temos que galgá-lo, desejá-lo, para que ele entre dentro das nossas vidas, para que nós venhamos expressar este amor que Cristo expressou na cruz do Calvário por nós. Nós temos que desejar, meus irmãos, amar as outras pessoas, deixar o orgulho do nosso senso crítico de lado e buscar a presença de Deus, buscar este amor que faz toda a diferença na nossa vida. É isso que nós temos que fazer. Desejar amar ao próximo, falar, Senhor, me ajuda, eu não consigo, eu tenho falhas, eu sou orgulhoso. Colocar o nosso sentimento diante de Deus. Essa tem que ser a nossa busca. Porque aqui na parte 3, perfeitos como o Pai. Parece inatingível o que Jesus elucidou. Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Pelos versículos 45 e 46 podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão sedes perfeitos, como que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo, ele não exclui nenhum grupo, todos são objetos do seu amor. Todos podem vir, todos são objetos do amor de Cristo. Todos se achegam a Cristo, todos podem se achegar a Cristo. Deus não tem restrição, Deus não tem preconceito. Todos podem se achegar a Deus através de Cristo. E é o que nós temos que fazer, meus irmãos. É procurar a mesma coisa, é expressar este amor. Mesmo que muitas das vezes a gente tem que lutar muito contra nós mesmos. Porque às vezes é assim. Temos que orar muito e falar, Deus, me ajude porque eu não consigo. Aquela pessoa me fez isso, me fez mal, eu tenho um desejo de vingança, mas colocar diante de Deus o sentimento que nós temos para com outra pessoa, para que este amor dentro de nós possa se expressar, para ser expressado pela nossa vida. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, expressar o amor de Cristo que está em nós. E a nossa conclusão. Aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver neste mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa.
Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Quem coloca este amor em prática e lutando para colocar este amor em prática, se esforçando para que este amor venha estar em prática na sua vida, é que verdadeiramente está buscando expressar o amor de Cristo. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.